Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo nos princípios do treinamento atlético. A ideia é transformar aquela confusão de métodos que a gente vê por aí em clareza, em propósito. Para qualquer atleta que leva o treino a sério, o mundo do treinamento pode parecer um livro de receitas gigante e confuso, né? Cheio de conselhos que se contradizem sobre métodos, sobre técnicas. É muita informação. Mas, como essa citação sugere, e se o segredo não estiver na receita, mas sim nos princípios? E se, ao entender os fundamentos de verdade, fosse possível criar os próprios métodos que realmente funcionam? Bom, hoje a gente vai construir uma nova forma de pensar. Primeiro, vamos dar uma olhada na caixa preta da adaptação. Depois, nos 3 pilares do estímulo. Em seguida, vamos entender a importância da diversidade funcional. E para fechar, como treinar a sensação para ter o melhor feedback possível. Ok, vamos começar com a mudança de perspectiva que talvez seja a mais importante de todas. A única coisa que um treinador ou um atleta consegue controlar de verdade no processo de treinamento é o que ele insere, ou seja, o estímulo. E aí o corpo pega esse estímulo e, por meio de um processo que a gente não consegue prever 100%, ele produz uma adaptação. O nosso trabalho, então, é criar o ambiente certo e não tentar digitar o resultado. O ponto crucial é esse: não dá para microgerenciar a resposta do corpo. O mesmíssimo treino pode levar a adaptações completamente diferentes em atletas diferentes. É um mito achar que é uma fórmula exata. Certo. Se a gente só pode controlar o estímulo, como é que a gente define o que é um estímulo? A gente pode dividir isso em 3 partes que estão totalmente conectadas, tipo magnitude e frequência. Entender como essas 3 coisas conversam entre si é a chave de tudo. Basicamente, são as perguntas centrais. Primeiro, o que a gente está estimulando? Isso é o tipo. Segundo, quanto estamos estimulando? Essa é a magnitude. E terceiro, com que frequência? Dominar isso é a base de qualquer bom treino. Então, começando pelo tipo, isso vai muito além de só pensar em intensidade. Inclui tudo: o sistema de energia que está sendo usado, o calor, a altitude e até mesmo o estresse mental de um treino. E o ponto principal aqui é que os sistemas de energia do corpo não são como um interruptor de liga e desliga, sabe? Eles funcionam num espectro contínuo, onde a intensidade do esforço é que vai dizer por quanto tempo ele pode ser mantido. Em segundo lugar, a magnitude. Não se trata só de duração, mas de quanto estresse fisiológico é gerado. E esse gráfico ilustra isso de forma brilhante. Os últimos 10 minutos de um treino pesado podem causar muito mais fadiga do que os primeiros 30. A relação não é linear. E é por causa dessa complexidade toda que a melhor ferramenta para medir a magnitude de um estímulo não é um medidor de potência, nem um GPS, mas a própria percepção de esforço do atleta. Por fim, a frequência, que é basicamente o equilíbrio com a magnitude. Treinos mais intensos vão exigir menos frequência. Já uma abordagem mais consistente, com treinos menos intensos, permite uma frequência maior. Ok. Vamos avançar um pouco e ver como tudo isso se encaixa para gerar um progresso a longo prazo. É preciso olhar além de um único treino. Pensa num atleta que só foca no treino específico para a competição. Ele se torna super especializado, mas isso, na verdade, cria uma certa fragilidade. Por outro lado, um atleta mais completo, com uma diversidade funcional maior, é mais resiliente. Isso porque o corpo funciona como uma rede. Está tudo interligado. Uma fraqueza em uma área, uma hora ou outra, vai limitar o todo. Isso acontece por causa da lei dos rendimentos decrescentes. É muito mais fácil e vantajoso fortalecer um elo fraco do que ficar tentando buscar ganhos minúsculos numa área que já é muito forte. O benefício é exponencial. E isso nos leva à ferramenta mais poderosa e também mais pessoal para aplicar todos esses princípios. Como diz a citação, o corpo sabe o que a mente ainda não percebeu. Isso nos leva ao guia definitivo de treinamento. Não é um aparelho, é a própria linguagem do corpo, é a sensação. A sensação não é só uma consequência do treino, ela é o estímulo. Essa tabela aqui é ótima porque ela conecta aquelas zonas de treino abstratas com sentimentos bem concretos, que a gente pode aprender a reconhecer e a usar. E é por isso que isso é tão importante. Os aparelhos, os dispositivos, eles são só aproximações do que está acontecendo. Mas um atleta que entende as próprias sensações tem em mãos a ferramenta mais precisa que existe.
Então, a questão que fica no final é: o treinamento está só seguindo uma receita pronta ou está de fato ouvindo o que o corpo tem a dizer? A resposta, como vemos, está nos princípios e não nas prescrições.